Boa noite a todos. A respeito do nosso tema, a sorte das crianças após a morte, imediatamente lembramos que esse é um assunto tratado diretamente em O Livro dos Espíritos, a partir de um questionamento que Allan Kardec faz, e se encontra na questão 226 da obra citada, onde se tem o seguinte esclarecimento: o espírito, ele pode estar em 3 lugares específicos. Ou ele está encarnado no mundo material, no corpo físico, de acordo com o seu grau de evolução. Ou ele está na erraticidade, que seria qualquer lugar do mundo espiritual, em diversos graus, desde as regiões consideradas inferiores, como Brahminas, as regiões mais elevadas, onde ficam os espíritos superiores. E este momento em que se denomina erraticidade é para dizer que tanto espíritos muito grosseiros quando desencarnam, ou seja, quando estão fora do corpo material, ou aqueles outros espíritos mais elevados, mas que ainda não são espíritos puros, então todos estes ainda precisam de novas reencarnações. Então a erraticidade não significa apenas lugar para espíritos inferiores, como a palavra pode sugerir. Erraticidade, espírito errante, sujeito ao erro. Mas é que enquanto o espírito não atinge o grau máximo de pureza possível, ele ainda precisando da reencarnação, mesmo sendo um espírito superior, onde já não tem as inferioridades, as máculas das paixões inferiorizantes, mas ainda precisando de reencarnações para completar o processo evolutivo, até atingir ao grau máximo da escala espírita. Então, todos esses fazem parte da convivência na erraticidade e tem a dimensão do próprio universo. E, finalmente, a morada dos espíritos puros, que seria uma dimensão dentro do universo, que vibram os espíritos que já não têm mais nenhuma imperfeição. Estão completamente evoluídos dentro do que é possível, daquilo que foi programado por Deus na lei do progresso, e intelectualmente, moralmente alcançaram tudo que se pode alcançar. Esses espíritos, então, não estão na erraticidade, ou seja, não estão em lugares onde reencarnações ainda são necessárias para completar o processo evolutivo. 3 lugares distintos: ou estamos encarnados, nós espíritos, ou na erraticidade, desde as regiões umbralinas aos mundos mais avançados, os mundos ditosos, ou então estaremos na condição de espíritos puros, vivendo a dimensão divina, os mundos celestiais. E em meio a tudo isso, então se pergunta: e a criança, que morre em tenra idade, e morre muito cedo, portanto, o que acontece com esse espírito? Allan Kardec, ele fez um trabalho de reflexão, complementando toda esta questão, que poderemos encontrar tanto na primeira parte como na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, segundo a doutrina espírita. Ele, por exemplo, diz que as religiões imortalistas, todas elas que se baseiam na ideia de que o espírito existe e ele sobrevive à morte do corpo físico, elas destacam muito pouco sobre isso. Mas falam-nos, nos lembra, portanto, que a religião católica, ela tenta definir de uma maneira mais objetiva, do ponto de vista dogmático, o que poderia acontecer com o espírito de uma criança. Primeiro que, dentro da Igreja Católica, existe a ideia de que a criança deve ser batizada o quanto antes.
na mais tenra idade quanto possível, considerando que esse batismo, esse reconhecimento sacramental, garantiria ou garante ao espírito que está habitando o corpo de uma criança uma certa liberdade espiritual, caso venha a falecer ainda criança. Ao ponto de influenciar uma tradição que até hoje é cultuada na sociedade cristã, que se uma criança não passar pelo sacramento do batismo, ela será considerada pagã. E com isso, ela poderá ter dificuldades, caso venha a falecer ainda criança, sem o procedimento do batismo. E de um certo modo, dizem ainda as orientações católicas, que a criança ela deverá ficar, nesse caso, num lugar chamado limbo. E de certo modo, meio confuso, ainda se diz que a criança pode ir ao mundo celestial, se tornar anjo, se passou pelo processo do batismo. Embora existam questionamentos internos sobre a questão. Mas o que se diz mais categoricamente é que o espírito da criança, ele vai ficar num lugar chamado limbo. É um lugar onde a criança não vai ter manifestação nenhuma. Vai ser como se fosse um espírito neutro. Porque, considerando que a criança não teve tempo, quanto mais cedo ela desencarna, para praticar o bem, a fim de merecer o céu. E também não teve tempo de praticar o mal para ir para o inferno, que são outras duas opções, dentro da linha apontada, nesta comparação que estamos fazendo. Resta então para a criança esse destino de viver no limbo. E ali ela não é nem infeliz e nem é feliz. Nós abrimos sempre esses questionamentos em nossas aulas no estudo sistematizado e ficamos a supor, onde estaria o sentido objetivo, a justiça de Deus? Primeiro, em dar apenas uma única encarnação aos seus espíritos imortais e a partir daí definir o seu destino de maneira categórica, inexorável, inapelável. Ou seja, quem tiver vivido até a idade adulta, está fácil de entender. Se praticou o bem, se vinculou aos sacramentos da igreja, poderá ir para o céu imediatamente, bastando apenas uma única encarnação para essa definição acontecer. Se for uma pessoa que não tenha praticado o bem e que não tenha participado dos sacramentos da igreja, essa pessoa terá duas possibilidades. Poderá ficar num purgatório, um lugar de sofrimento, e dependendo da purgação, irá para o céu, ou então irá direto para o inferno, e vai sofrer eternamente as injunções infernais. Quando Allan Kardec traz esse assunto e coloca um livro específico sobre o tema, o céu e o inferno, segundo o Espiritismo, o que se vê é que os esclarecimentos da doutrina espírita nos revelam que, infelizmente, sem querermos afrontar ninguém, mas não há sentido em coisa alguma daquilo que a Igreja Católica nos tenta explicar, um esforço, claro que sincero, possivelmente de alguns, de períodos em que não se tinha conhecimentos profundos sobre a vida espiritual. Nós sabemos que somente a doutrina espírita tem, de forma completa, todas as informações relativas ao espírito, de onde ele vem, para onde ele vai, quais as relações existentes entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, a partir da doutrina espírita, aí sim, esses questionamentos, essas colocações todas refeitas, recicladas, nos mostram que tudo é muito diferente do que se pensou.
Alguns pontos ainda poderiam ser considerados, mas, de um modo geral, não é dessa forma que o espírito retorna ao mundo espiritual, especialmente o espírito da criança. É bom nos lembrarmos que, logo no início de O Livro dos Espíritos, se tem esclarecimentos mostrando o seguinte: existem 3 elementos no universo: Deus, o Espírito e a matéria. Deus é o Criador, é a inteligência suprema, é a causa primeira, e dele provém tudo e todos. A matéria são todos os corpos materiais, desde os mais condensados, como os minerais, desde os vegetais, os animais, os vapores, as radiações, toda essa gama de procedimentos que determinam a existência inequívoca da matéria. Então, imaginemos uma coisa. Dentro de tudo isso, pergunta-se: se nós tivéssemos apenas 2 elementos no universo, Deus e a matéria, então teríamos Deus, o Criador, e teríamos a matéria. A água, as plantas, os animais, os planetas, as mais diferentes de formas que se espalham radioativamente pelo universo afora. E pronto, Deus e matéria. E daí surge um tipo de pergunta importantíssima: para que Deus criou o Espírito? Há uma comparação feita na doutrina espírita extraordinária, uma analogia que é o bastante para a gente pensar o porquê que Deus criou o Espírito, ou os Espíritos. Imagine que eu tenha a habilidade para construir brinquedos. E a única coisa que eu teria feito, como sendo o único homem, o único ser do universo, foi criar brinquedos. Então eu existo e eu criei brinquedos. Então fica ali eu, o criador dos brinquedos, e os brinquedos à minha frente. Deus e a matéria. Como seria a vida? Agora, se eu criei os brinquedos e eles não têm ninguém para utilizá-los, para dar-lhes vida, aqueles brinquedos não significarão absolutamente nada. Mas se eu colocar crianças onde existam brinquedos, aí é uma maravilha. Vamos ver a vida expandindo-se, a alegria estuando, e os brinquedos agora, eles ganham vitalidade, ganham dinamismo, ganham espírito e vida. Então seria isso. Os 3 elementos do universo, Deus e a matéria, sozinhos não dariam este sabor que nós chamamos de vida. A matéria é inerte por si só, os átomos ali prontos para produzir energias, mas sem a vida direcionando, pensando, decidindo, emocionando, a vida não teria o menor sentido. Então vejam, se nós colocarmos agora o pensamento de Deus, criou a matéria, compõe todo o universo, pode estar em estado sólido, líquido, vaporoso, radiante, radioativo. E se ele não tivesse criado o Espírito, estaríamos ali naquela condição do nosso exemplo. Alguém que criou muitos brinquedos, mas não colocou crianças para brincar com eles. E nesse caso, a matéria então passa a ser
cientificamente, um instrumento que Deus criou para que o Espírito se sirva dele, para fazer suas experiências. E é bom que se diga que, do ponto de vista psicopedagógico, a fase melhor do ser humano é a fase da infância. É a fase lúdica. É aquela fase que Jesus evocou como sendo a ideal para quem quiser conquistar o reino dos céus. Tem que se assemelhar às crianças. E é nesse período da infância que o espírito terá uma liberdade extrema para manifestar a sua espontaneidade, sem malícias exageradas, sem deliberações, sem falsetes, sem qualquer outra postura que não aquela de quem apenas quer viver, quer usufruir da liberdade que tem e da condição permanente de alguém que tem a vida e a vida imortal. Então estamos nós outros agora, com Deus, com a matéria, porém com o Espírito que vai dar vida a essa matéria. Quando nós falamos em vida, falamos em ânimos, uma palavra que vem do latim, que fala em animação. Coloque um brinquedo ali e ele ficará ali eternamente parado. Você nunca vai perceber que aquele brinquedo é um motivo de alegria. Mas coloque ali uma criança e o brinquedo então manifesta a alegria. Mas é o brinquedo que é alegre? Claro que não. É a criança que o movimenta. A matéria por si só não diz absolutamente nada, não faz a vida acontecer. Mas o espírito, em contato com ela, começa a dar-lhe ânimos, começa a dar-lhe vida. E tudo isso sempre é assim. Coloca-se o espírito, primeiramente, no seu estágio mais natural, mais simples, que é o estágio da infantilidade. Então todos nós passamos por esta experiência lúdica extraordinária, de reencarnarmos e começarmos a viver no mundo espiritual e depois irmos ao mundo físico, ao mundo material, para manusearmos os brinquedos, as coisas que fazem parte do mundo material. E ao lidarmos com tudo aquilo que é matéria, adentrando um corpo condensado, portanto físico e material, que nos obriga a ficarmos ali imersos na matéria por algum tempo, e por sermos ânimos, por sermos vida, por estarmos extravasando a realidade do acontecimento mais importante depois da existência de Deus, que é a criação do Espírito. Bom, então Deus criou o Espírito para isso, para animar a matéria, para se servir da matéria, para assim se desenvolver. Precisaremos de quantas reencarnações para sairmos da erraticidade, daquele momento em que vivemos no mundo espiritual, poucos ou vários séculos, mas sempre precisando de experiências físicas de laboratório, de imergirmos, ou submergirmos, melhor dizendo, no mundo mais condensado, para colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprende, que a gente observa na teoria do mundo espiritual. E assim, a nossa inteligência, que é o princípio que define o maior atributo da existência, porque Deus é a inteligência suprema, o Espírito é o princípio inteligente. A matéria não é inteligente por si só. Ela tem mecanismos autômatos que fazem com que os átomos se movimentem para criar energias. É a fábrica de brinquedos, mas quem vai mobilizar os brinquedos é o Espírito. Com tudo isso, é lógico que é impossível se admitir de sã consciência que alguém, que um espírito criado por Deus, tem apenas uma única encarnação, uma única submersão ao mundo físico, e a partir daí vai definir toda a sua história futura,
ao ponto de ir para um céu imediato, para o inferno imediato, o purgatório depois do céu, ou se desencarnar a criança, ficará naquela morbidez de alguém que vegeta, que nem é feliz e que nem é infeliz. É o mínimo. Lógico, depois de todos esses questionamentos, de todas essas observações feitas por Allan Kardec, nós somos conduzidos a entender que a pluralidade da existência que é a lógica da vida, e que esse espírito criado por Deus, esta criança que nasce simples e ignorante, como toda criança, o seu estado mais natural, ignora a vida que acabou de adentrar, tanto que depende completamente de mãos alheias para sobreviver, caso contrário, não considerar sobrevida e não ultrapassar 30 dias. E assim, vamos ao ponto. Se precisaremos de muitas reencarnações, por que então que dentro do processo reencarnatório permite-se que espíritos adentrem o corpo físico, fiquem ali apenas algumas horas, alguns dias ou poucos anos e retornem ao mundo espiritual, causando inclusive uma celeuma emocional em todos que ficam, porque todas as vezes que uma criança desencarna, todo mundo se choca. É uma verdadeira barbárie para a maioria de nós. Como assim? Como é que Deus deixa que uma criança se torne cancerosa e seja destruída de uma forma brutal, rápida? Uma criança que está brincando, de repente atravessa a rua, encontra alguém que passa por ali, sem qualquer postura dolosa, e de repente atropela a criança e ela se vai, deixando ali os pais, os familiares, em estado de quase loucura, por não entenderem como é que isso pode ser possível. Como é que Deus permite que a vida que estua, de repente se vai, e permitindo que vidas se alonguem de maneira quase que inexplicável, com pessoas que praticamente não produzem nada, mas sobrevivem quase 100 anos, aparentemente para coisa alguma. Como explicar esse díptico, essa contradição? E aí a doutrina espírita ainda para nos dizer que o espírito da criança, ele não tem uma única encarnação. Então não vamos começar a criar desespero desnecessariamente. Quem é aquele espírito que está saindo do corpo em eternidade? Pelo menos algumas condições podemos dizer aqui. Uma boa parte das crianças que desencarnam em terra idade, repito, considerando a terminologia da própria doutrina espírita, são espíritos que cometeram suicídio, interromperam uma reencarnação, anteciparam o retorno e o fluido vital que lhes animava na composição celular para uma nova experiência reencarnatória, a fim de atender ao grande programa da evolução da alma. Quem interrompe esse ciclo precisa voltar para, digamos, queimar a combustão vital que foi colocada à disposição dentro de uma trajetória reencarnatória que faz parte do plano divino para todas as almas. Então, digamos que eu tenha feito uma programação para recolher o fluido vital de animação celular para uma vida de 40, 50 anos. Mas eu resolvi, por alguma questão qualquer, de intemperança, de rebeldia, de inconformação, de falta de resignação, portanto, e antecipei o retorno. Em 3 anos, em 4, em 5, em 1. Aquela energia, ela fica mantida no plano material, onde o espírito dele está condensado, para atender ao programa reencarnatório que não permite interrupções. A natureza não dá saltos. Isso é universal. Tem que se partir do ponto
onde se termina. Então, quem fez isso, ou de forma consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária, necessariamente precisa recompor-se dentro daquele quadro da dinâmica do magnetismo condensado no mundo físico e, inapelavelmente, queimar os últimos fluidos que deixaram para nós. Então, grande parte das crianças reencarnam para completar reencarnações interrompidas precocemente, de maneira insana. Mas existem outras situações. Existem espíritos que reencarnam, inclusive, para se submeterem o mais rapidamente possível a situações dolorosas que possam lhes promover expiações, ou seja, retirada de fluidos acumulados de atitudes equivocadas contra a lei de amor. E existem situações em que o espírito se sente fortalecido e sente uma enorme vontade de quitar o mais rapidamente o seu bem. Se livrar das energias malsãs que construiu com suas atitudes impensáveis. Então o espírito pode pedir sim, para vir numa experiência física que desde o nascimento ele já passe logo por todas as intempéries expiatórias que vão lhes garantir uma liberação quanto mais rápida possível das energias mal constituídas, quando teve a oportunidade e a disposição. Nós poderemos citar exatamente um caso que está citado na segunda parte do Livro dos Espíritos, que todos nós que estudamos a doutrina espírita sistematizadamente o conhecemos. Trata-se do caso de Marcel, o menino do número 4. Ele, quando encarnado, desde cedo desenvolveu uma doença degenerativa que lhe provocava dores atrozes e total possibilidade de se locomover. A família, sem nenhuma condição de cuidar daquele quadro, o colocou no século XIX num hospital. E ali ele passou a ser um morador residente. Mas um dos médicos que cuidava dele ficou muito impressionado, porque apesar de Marcel não ter nenhuma condição psicomotora para manifestar-se em vida, ao contrário, tudo que existia nele eram dores e mais dores, mas havia uma lucidez, uma capacidade mental de elocução de palavras, de raciocínio lógico, de emotividade, de compreensão do outro, que impressionavam todas essas qualificações ao médico em questão. O médico, apesar de suas ocupações naquele hospital, mantinha-se numa dedicação especial ao Marcel. Impressionava cada vez que conversava com ele. E especialmente, algo que o médico sempre dizia-se muito impressionado, foi quando estavam sendo feitas experiências com algumas pílulas que poderiam aliviar naquelas dores. Ele passou a receber essa administração medicamentosa e tinha algum alívio das suas dores atrozes. E um dia o médico, em visita a ele, surpreendeu-se quando Marcel falou: doutor, eu gostaria que o senhor me desse uma dose maior daqueles remédios, daquelas pílulas, por favor. Marcel, disse o médico, mas essa dosagem mais alta pode lhe causar danos ainda maiores. Eu já estou ministrando o máximo que posso para aliviar as suas dores. Por que você quer? O que justifica esse pedido, doutor? É que por mais que eu me esforce, a dor é tão grande que quando eu começo a adormecer, minha alma começa a gemer. E o gemido atrapalha outros tantos pacientes que estão aqui temporariamente, convalescentes. E eu não gostaria de ser motivo para dar-lhes ainda mais dificuldades do que aquelas que eles já
absorveram com suas doenças. E quando o Senhor me ministra uma medicação como essa, e dando uma dosagem a mais, certamente eu vou adormecer profundamente. Minhas dores não permitirão que eu gema para perturbar. Doutor, é horrível alguém ouvir outro gemir. O médico ficou impressionado com essa atitude humana de alguém que já tinha perdido tudo, porque não tinha absolutamente nada que justificasse aquela existência, a não ser a dor e o sofrimento. E ainda assim, estava preocupado que suas dores pudessem, de algum modo, prejudicar outros pacientes. Marcel desencarnou. Esse caso ficou muito conhecido lá na França. E Allan Kardec ainda estava compondo a doutrina espírita, estava codificando-a, quando ele teve a permissão de evocar vários espíritos, para que eles pudessem dizer como foi o retorno de cada um ao mundo espiritual. É a segunda parte do livro Céu e Inferno, e dentre os evocados lá estava exatamente Marcel. Allan Kardec tinha uma curiosidade imensa de saber o que aconteceu, por que aquele espírito passou por aquela situação. Santo Agostinho, um dos espíritos da codificação espírita, conduziu Marcel à sessão mediúnica em questão, de estudos e preparação do livro Céu e Inferno. E ali, o próprio Marcel pôde esclarecer que ele, em outras encarnações, tivera tudo o que alguém poderia sonhar. Era um homem belo, inteligente, muito rico, muito poderoso. Tinha tudo que qualquer pessoa gostaria de possuir no mundo físico. Mas ele fez um péssimo uso daquela oportunidade. A sua vaidade extrema não tinha limites. O seu orgulho chegou a pontos exacerbados, incomensuráveis. E o malefício causado por ele a tantas pessoas que menosprezavam era algo que aturdia amargamente a sua alma. E diante de tamanha agonia após o retorno ao mundo espiritual, de tantos males causados ao seu semelhante, a sua consciência arrependida pesava-lhe pedir expiação e reparação urgentes. E foi então que ele pediu aquela reencarnação, para que pudesse se liberar o máximo possível dos seus problemas, com a lei de amor, justiça e caridade. Esse é um dos exemplos. Nós temos outros tantos exemplos, na doutrina espírita mesmo, na literatura espírita apresentada por Chico Xavier. Dentro dos meios da doutrina espírita existe o caso de um casal que teve uma programação para reencarnarem e, unidos pelo afeto, pelo amor, eles teriam uma tarefa a fazer dentro da doutrina espírita, cuidando de crianças, de idosos, de uma vasta folha de serviços para se redimirem de erros tantos acumulados em várias encarnações equivocadas. Não teriam filhos, provavelmente, porque teriam que dispor de todo o tempo para aquela tarefa. E um determinado espírito muito querido do casal, um espírito de uma estirpe mais elevada, tomou para si a responsabilidade de orientá-los, de inspirá-los, de protegê-los, para que aquela encarnação fosse bem sucedida. Tudo aconteceu como planejado, inicialmente. Eles se encontraram no momento certo, se entreolharam, se apaixonaram, se envolveram, se casaram e unidos começaram a desenvolver uma vida construtiva profissionalmente. Mas eles sempre recebiam os recados dos familiares que eram espíritas, de que eles tinham tarefas a cumprir na área espiritual, tarefas efetivas, objetivas na casa das espíritas. E não eram poucos. Eles acolhiam com educação, não eram rebeldes, mas estavam sempre protelando, procrastinando. Não, vamos trabalhar mais um pouco, vamos investir um pouco mais na carreira,
no avanço intelectual, na estabilidade financeira e econômica, e iam adiando, e os convites iam chegando, os lembretes sempre presentes a partir do protetor, que tinha a incumbência de acompanhá-los naquela encarnação. E depois que eles foram adiando tanto, chegou o ponto que eles já não queriam mais nada. E acontece isso. Quando a gente vai adiando o plano, vai adiando, não, depois eu vou, amanhã, depois, e nada vai acontecendo de grave, a tendência é que a acomodação se dê, e quando a gente percebe, a encarnação já passou e a gente não fez absolutamente nada. E o casal estava chegando nesta condição. Eram pessoas de bem, não eram pessoas ruins. Tudo estava ok, mas tudo estava ok, dentro do ponto de vista apenas das conquistas materiais, de uma proteção que lhes fora dada, para que eles estivessem bem, para bem atuarem naquilo que era realmente importante. Não tendo mais outra oportunidade de inspirar o casal a voltar-se para a tarefa espiritual, como última opção, então, o protetor resolveu tomar uma medida drástica. Ele próprio ia provocar a reencarnação. Interrompeu o planejamento de que o casal não teria filhos, criou a condição e ele próprio reencarnou. Era uma criança extraordinária. Um menino lindo, encantador, que todos se encantavam ao entrar em contato com ele. Que espírito elevado, que alma! Tudo o que ele dizia desde as primeiras palavras já manifestava algo de grandioso. E o casal assim ficou encantado com aquele presente que Deus lhes dera. Um anjo, um verdadeiro anjo. Era o filho do casal. A alegria completa. Até que aos 3 anos de idade veio uma doença fatal, inesperada, fatídica. E a criança desencarnou. O casal desabou completamente. Não tinha mais ânimo para nada. Não queriam fazer mais coisa alguma. A vida perdera completamente o sentido. Em meio a tanto desespero íntimo e tanta desesperança de vida, eles foram conduzidos ao médium Chico Xavier. E ali, o espírito protetor pediu a Chico Xavier que esclarecesse o casal. Tudo isso que falamos até agora. E que ele, o protetor, não viu outra solução a não ser ele próprio reencarnar, mesmo sem o planejamento prévio, para provocar um choque naquele casal, a fim de que eles despertassem para a vida espiritual. E deu certo. A partir daí, esse casal se preparou definitivamente e até hoje vive nas lides espíritas, cuidando de orfanatos e tantas outras instituições, cumprindo finalmente o trabalho que tinham que cumprir. E esse protetor, que era o filho, fez com que eles mais ainda se interessassem por tudo aquilo que é divino. Então vejamos, 2 exemplos entre vários que poderíamos dar, de pessoas que reencarnam e optam, ou necessariamente têm que desencarnar em tenra idade. Os motivos são diversos, mas apenas devemos confirmar que o espírito da criança, ele pode ser um espírito muito atrasado e ele pode ser um espírito muito elevado. Então o fato de desencarnar a criança não vai levar ninguém ao limbo, a esse lugar estarrecedor, onde você vai ficar eternamente feliz, nem feliz, nem infeliz. Ontem mesmo refletimos um pouco sobre isso com a nossa turma e ficamos pensando, já pensou? Se a gente desencarna a criança e a gente vai viver assim eternamente, não é nem feliz nem infeliz. Perguntar você é o que? Eu sou uma criança. E você é feliz? Não. E você é infeliz? Também não. E eternamente viver assim não tem nenhum sentido, não tem nenhuma graça. Então é aí sim que a doutrina espírita nos coloca a pensar sobre esse assunto. E sugerimos justamente um estudo mais aprofundado destas questões, a partir da questão 226, as anteriores e as posteriores. E aí nós vamos entender finalmente o que faz sentido, o que é justo, o que faz sentido as crianças desencarnarem e intervirem. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção. Desejamos também boas reflexões.